Olá, o meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, nós vamos falar sobre uma pauta espírita já iniciada anteriormente, que é sobre os sonhos. Hoje é a segunda e última parte desse assunto. Eu deixei de falar naquele vídeo e reputo importante dizer, e vou fazê-lo agora, da necessidade da prece antes de dormir, para que nós tenhamos um sono repousante e, por consequência, um sono consciente. A prece antes de dormir, nesse caso, é fundamental. É claro que eu não estou falando aqui daquela prece petitória que a gente costuma fazer, né? Pede isso, aquilo e aquele outro mais, e um bocadinho antes de dizer amém ou assim seja, arremata mais um pedidozinho, que é para não esquecer. Não é dessa não. Nem tampouco daquelas preces que a gente fala de forma maquinal, por tê-las decorado, sem apreciar a beleza dos seus versos e a natureza daquele que a criou, como o Pai Nosso, por exemplo, criado por Jesus. Eu estou falando daquela prece diálogo, daquela prece na qual nós conversamos direto com Deus, lembrando o Jesus que disse assim, que quando nós quiséssemos conversar com Deus, entrássemos em nosso quarto em secreto e em secreto conversássemos com Ele. Deus sabe de tudo, a gente sabe disso, né? Sabe que Deus sabe de absolutamente tudo. Mas Ele ouve as nossas preces. É justamente por essa prece diálogo que nós ouvimos as respostas de Deus no íntimo da nossa alma. E esse tipo de prece nos coloca em sintonia com a espiritualidade superior, que Deus nos envia a ouvir a nossa prece, e isso nos faculta boa companhia a noite adentro. Por isso a importância da prece ao dormirmos e também ao levantarmos, agradecer as bênçãos que o Senhor deposita em nós ou para nosso favor todos os dias. Agora, quanto aos sonhos, nós já vimos anteriormente que os sonhos é a realidade da alma, enquanto o corpo dorme e se revitaliza dos desgastes, dos embates diários. E que tudo que ocorre com a alma durante o sono, nós temos disso uma vaga intuição, em razão do sonho que tivemos. Porque o sonho é a atividade, repito, da alma durante o sono. E o significado desses sonhos também são de difícil interpretação por nós mesmos. Muitas vezes nós não fazemos ideia absoluta do que sonhamos, conquanto nos lembremos de partes fracionadas desse sonho. Já falamos disso também. Aliás, a respeito da interpretação dos sonhos, vejam o que Kardec diz lá no item 101 do Livro dos Médiuns. Ele diz assim, temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e de ridículo no que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. Kardec, então, não se deu a esse trabalho. Aliás, até melhor do que aquilo que eu estou falando para vocês agora, porque eu estou reproduzindo aquilo que está na obra, na literatura espírita. O próprio Divaldo Pereira Franco, num vídeo que passa num canal chamado Casa Espírita Seara de Luz. Pode procurar lá o vídeo, Os Sonhos, Divaldo Franco, parte 1ª. Casa Espírita Seara de Luz. Lá eles reproduzem um vídeo daquele programa Transição, no qual o Divaldo fala sobre o sonho. E lá em nada, absolutamente nada, o Divaldo contraria o Allan Kardec. E até acrescenta as experiências de Freud e de Jung no campo da psicanálise. Né? Eu fiquei até contente de ver esse vídeo, depois que eu já tinha feito o meu trabalho, e porque eu observei lá que esse trabalho que eu estou apresentando agora, ele andou num bom caminho, né? Andou dentro das matrizes da doutrina espírita, e deu o Livro dos Espíritos, por exemplo. Aliás, essa questão de interpretação do sonho é uma coisa muito interessante, porque no livro Os Mensageiros, é esse mesmo, do André Luiz, lá da psicografia do Chico, ele narra lá a história de uma mocinha, não lembro da história completa, com os detalhes, com a riqueza de detalhes do próprio livro,
mas eu sei o suficiente para relatar aqui com as minhas palavras. Lá tinha uma mocinha bastante trabalhadora e que cuidava da sua mãezinha que tinha lá uma enfermidade. E essa menina era o arrimo da sua casa, da sua família. Ela e a mãezinha compunham a sua família. E ela trabalhava bastante para sobreviver e para ajudar a mãezinha. Mas ultimamente ela andava passando pelas lojinhas da cidade onde ela morava e olhando as vitrines, via aqueles vestidos maravilhosos, encantadores, algumas joias, colares que faziam a sua mente viajar. E isso estava tomando, na verdade, o tempo da menina, o tempo físico, porque ela precisava trabalhar, e o tempo do psiquismo também, porque ela andava recheando a sua mente com ilusões. Noite daquelas, ela muito cansada do trabalho, depois de atender as necessidades da mãezinha, ela foi dormir. E dormiu. E nesse sono ela sonhou. Sonhou que estava assim num parque, numa praça, num jardim, com um gramado verdejante, muito bonito, com muitas flores, aves cantadoras que pulavam de galho em galho nas árvores. E ela ali encantada com aquela beleza, quando baixou o olhar, ela divisou num banco em meio a essa praça, a esse jardim, a sua avózinha sentada lá num banco, olhando para ela, e fez o gesto: venha, venha filha, venha. E ela foi correndo ao encontro da avózinha dela, e naquele abraço íntimo de neta correspondido pela sua avó, regozijou-se com a presença da velhinha de quem ela tanto gostava. A avózinha convidou ela para sentar do lado dele. Senta aqui, menina, senta aqui do meu lado, vamos conversar um bocadinho. E começaram a conversar, conversaram bastante. E lá num determinado momento da conversa, a vozinha dela disse assim: olha, menina, hoje estou muito cuidado, viu? Estou muito cuidado com as coisas do mundo. As coisas do mundo iludem a gente e tiram a gente do caminho traçado para a nossa vitória. As coisas do mundo são assim, como aquela serpente que vem de maneira sorrateira pelo gramado, sem que a gente perceba, e de repente pica a gente e nos põe a perder. Naquele momento a menina acordou. Acordou assustada pela questão da serpente e ao mesmo tempo feliz por ter sonhado com a sua avózinha. Logo pela manhã ela contou para a mãezinha que havia sonhado com a sua avó. A avó era a avó materna, né? Era a mãe da mãezinha dela. E ela contou para a mãe dela. E ela disse assim: ó mãe, sonhei com a avózinha. Nós estávamos assim num jardim muito bonito, muito encantador, com uma grama verdinha como não se vê aqui entre nós. E a avózinha estava conversando assim, e de repente veio sorrateiramente uma serpente assim pela grama sem que eu percebesse. Mas a vovó viu e deu logo uma bengalada na bichinha e botou ela fora de ação e me salvou da picada. E aí eu acordei. Veja só como é que a menina trouxe para a vida física, para o seu cérebro físico, a história que ela havia vivido poucos minutos, poucas horas atrás, com a sua avózinha. A avó a avisava que ela tomasse cuidado com as ilusões que o mundo nos oferece, que nos tiram do caminho e nos põe a perder. Que funciona como uma serpente que sorrateiramente nos pega desprevenido. E ela trouxe aquela imagem da serpente que iria pegá-la, mas que a avózinha a socorreu. Então, no íntimo da alma, ela tinha convicção absoluta do que a avó havia ensinado e, por certo, tomaria as providências para mudar o seu comportamento, né? Para evitar a sua queda. Muito interessante isso, né? Esses acontecimentos não ocorrem só com essa menina, ocorrem conosco todos os dias. Por isso eu recorri lá ao livro do Edgar Amon, que ele fala dos sonhos comuns, ou como ele chama, os sonhos do subconsciente. Depois nós temos lá os sonhos anímicos, e depois nós temos os sonhos reais. Vamos falar dos três. Vamos falar primeiro dos sonhos comuns ou do subconsciente. Eles são causados por questões orgânicas ou psicológicas. Essas são as matrizes desse tipo de sonho, ou questões orgânicas ou questões psicológicas, e que produz uma verdadeira descarga psíquica da alma no sonho. Nesse caso, a alma fica muitas vezes ao lado do corpo, se emancipa do corpo, mas fica ao lado do corpo no ambiente em que esse repousa, presa ali às suas memórias mais próximas, mais imediatas, a seus desejos, a suas vontades.
É bem por isso que esse tipo de sonho também cansa o corpo, pela proximidade da alma, porque nós aprendemos que o espírito se emancipa do corpo físico durante o cansaço deste, para que ele se revitalize. E o espírito então vai ao encontro dos seus interesses no mundo espiritual, das suas necessidades espirituais. Vai também se revitalizar. Mas ali próximo do corpo, por razões orgânicas ou psicológicas, o corpo se ressente dessa presença e se cansa também, né? Trata-se, portanto, esse tipo de sonho, daquele sonho conflitante entre o sono e os sonhos, conflitantes entre si. Anseios e desejos da alma, durante a vigília, repercutem nesse tipo de sonho, e a pessoa, então, materializa fluidicamente essas ideias nesses sonhos e as acredita reais. É assim, os sonhos comuns ou do subconsciente, que são então, produções ou reproduções de pensamentos, ideias e impressões que afetam a nossa mente na vigília. Fatos comuns, portanto, da vida normal, que se registram na memória e que durante o sono continuam a preocupar a alma, que naquele momento deveria estar livre, leve, solta no mundo espiritual, mas está ali, presa ao corpo físico em razão dessas motivações mencionadas. Com uma alma menor intensidade, então, esses sonhos, eles formam verdadeiros enredos, com reminiscências presentes e passadas, na verdade, tornando esses sonhos quase sempre de difícil compreensão, justamente por serem confusos, complexos, extravagantes, uma bagunça, na verdade. Esses são os sonhos do subconsciente. É justamente nesses sonhos que entram alguns outros fatores, como o temperamento imaginativo do sujeito, né? o emocional, os seus recalques, normalmente os recalques de natureza sexual, as perturbações fisiológicas momentâneas, um estado de indisposição, uma enfermidade, uma gripe ou coisa parecida, né? Entre outros fatores que também influenciam nesse tipo de sonho. Os que dormem nesses sonhos somente veem quadros, então, formados em seu próprio subconsciente. E por tais sonhos são unicamente, por isso é que tais sonhos são unicamente, então, produtos mentais inferiores da própria alma. Uma característica desse sonho muito interessante, que define bem, é que é o seu aspecto, um aspecto confuso, nebuloso, né? Incoerente, tem falta de nitidez, de luz e de colorido. É um sonho em branco e preto, na verdade, que o sujeito então fica nesse marasmo, não está emancipado absolutamente do corpo físico para o sonho espírita, mas está ao mesmo tempo preso, e está ao mesmo tempo preso a ele em razão das questões de natureza orgânica ou psíquica, né? Nessa situação, inclusive, devo dar um exemplo aqui, é nessa situação muitas vezes que a pessoa sonha com uma pessoa viva com a qual deseja ou quer evitar algum tipo de relacionamento ou de contato, né? Porém, naquele exato momento em que a pessoa está sonhando, a tal pessoa com quem ela sonhou está acordada. A pessoa está acordada e ativa em tarefas humanas, varrendo a calçada, indo ao supermercado, trabalhando no escritório, enfim, dormindo não está não. Está bem ativa e bem acordadinha. Mas para a alma que sonha, tudo parece real. Tudo parece real. Isso é muito comum de ocorrer. Por isso, muitas vezes acontece com a gente, né? Você dorme até mais tarde, sonha com a sua esposa, com o seu filho, sonha com o seu pai ou com um colega de trabalho, que na verdade já foi jogar futebol, esse colega já foi jogar futebol, já foi à feira com a esposa, está lá na feira com a esposa comendo um pastel, tomando uma garapa, e você está aqui sonhando com o sujeito como se aquilo fosse real. Para você aquilo é real, né? Tem também os sonhos anímicos. Os sonhos anímicos são aqueles vivenciados pelas lembranças que a alma tem de experiências passadas e que estão em si, na alma, arquivadas, no seu campo mental, arquivados. É nesse tipo de sonho que a alma busca afetos e desafetos de forma instintiva. Esse tipo de sonho. E, de certa forma, revive o seu passado.
visita paisagens de tempos imemoriais, retoma contato com objetos e situações distantes e que fizeram e ainda fazem, na verdade, parte da sua própria história, porque está registrada. Esse é o chamado sonho anímico. Mas temos um outro sonho também, que são os sonhos reais. Já falei dele uma vez, quando falei dos sonhos claros. Lá no primeiro vídeo eu disse, depois vamos falar, quando falar mais tarde, vamos repetir os sonhos reais, os sonhos claros, que são esses sonhos reais. Aqueles em que a alma emancipa-se do corpo pelo fenômeno do sono, quase sempre consciente. Aqui, nesse tipo de sonho, a alma ciente de seus interesses, ela busca se encontrar com entes queridos, amigos desta e de outras encarnações. Os sonhos reais, portanto, não são mais elaboração da mente subconsciente. Não são, como lá atrás nós vimos, subconsciente e individual, inclusive, mas sim perfeitas visões diretas e objetivas desses mundos, verdadeiros desdobramentos, na verdade, a exteriorização ampla da alma. É justamente aquilo que vê, ouve ou sente, os contatos que faz com pessoas ou coisas desses lugares e esferas, né, de ação ou da sua ação, que constituem então os sonhos reais. Aquilo que vê, ouve e sente, os contatos que faz, isso tudo constitui os chamados sonhos reais. Naturalmente, os encarnados permanecem sujeitos às leis que regem o plano material. Nós continuamos encarnados. O fenômeno do sono não é o fenômeno do desencarne. É o afastamento temporário da alma em relação ao corpo. Então, permanecemos presos ao corpo, né? E não nos libertamos como no desencarne, volto a afirmar. E por isso mesmo, quando exteriorizada a alma, durante o sono, essas leis mantêm os véus obscuros, ou melhor, obscurecendo de forma vibratória o que ocorre entre esses dois mundos, o mundo da vigília e o mundo do sono. Portanto, os sonhos reais, às vezes, são de difícil lembrança também. E sendo assim, quando há necessidade de se fazer com que os sonhos sejam mais facilmente recordáveis, os agentes do invisível, os espíritos, lançam na mente do adormecido uma poderosa sugestão facilmente transformável ao despertar. Lembra lá da menina, né? Do sonho que nós contamos. São imagens mentais e quadros alegóricos representativos dos ensinamentos, das advertências ou experiências que a criatura deve recordar ao despertar. E esses mesmos agentes invisíveis, esses mesmos espíritos, também costumam conduzir o adormecido ou os adormecidos a regiões ou instituições do espaço, proporcionando a elas contatos e experiências necessárias ao seu aprendizado espiritual. Uma retemperança do espírito, dos quais a recordação pelo referido processo mnemônico que eu acabei de falar, de alguma forma permanece. E conforme o desenvolvimento espiritual da alma, esta pode naturalmente viajar por várias regiões etéreas do mundo espiritual, ver e compreender tudo aquilo que ali está, penetrar acontecimentos passados ou futuros do setor dos chamados sonhos simbólicos ou proféticos. Mas não vamos nos iludir não, viu? Vamos nos iludir não. Vale lembrar que a alma terá maior ou menor liberdade, então não acontece com todo mundo dessa maneira, maior liberdade de ação segundo a sua própria condição evolutiva. Uns se conduzem livremente, outros ficam na dependência dos seus mentores espirituais nessas viagens. Em regra, todos são atraídos para lugares que lhes sejam afins ou correspondentes. Dessa maneira, os viciados se procuram, os inimigos se degladiam ou se reconciliam, os amigos se regozijam ao reencontrarem-se, as criaturas de fé se encontram e também se regozijam com as suas falas de fé. Os caridosos vão ao encontro dos necessitados, e os estudiosos buscam escolas na espiritualidade e os seus instrutores. Assim por diante, né? Isso vai acontecendo. Mas para finalizar o nosso assunto, nesse mundo diferente no qual ingressamos diariamente, muita coisa está à nossa disposição.
Lá nós encontramos material de estudo, elementos de investigação, contatos reparadores, conselhos e instruções de amigos desencarnados ou não, e também de instrutores espirituais. E para arrematar o nosso assunto, vamos dizer que nos sonhos reais, a luminosidade, a nitidez, a clareza, a lógica e o colorido, diferente lá dos sonhos do subconsciente, são características inconfundíveis, únicos e verdadeiros. Assim nós fizemos esse trabalho com o objetivo de dar uma noção, sob a ótica da doutrina espírita, do que são os sonhos durante o sono do espírito encarnado que se emancipa do corpo temporariamente pelo fenômeno do sono e que, ao voltar, traz recordações no campo da intuição, e quando essas são extremamente necessárias para o seu crescimento e o seu progresso, elas então são de maneira mnemônica insufladas no seu cérebro físico, para que ele capte do corpo perispiritual que conduziu o espírito durante o sonho as experiências que este lá teve. Eu gostei desse material, sabe? Eu gostei desse assunto. Eu já tinha lido a respeito desse assunto e revi o material agora para fazer esse vídeo. Eu espero que seja útil para quem vier a ver esse vídeo. E da nossa parte, vamos adiante.